Pessoal, bom dia, a paz do Senhor, uma manhã abençoada, que nessa terça-feira o Senhor possa ministrar uma palavra já nessa manhã ao seu coração e que seja um dia de bênçãos. Eu quero ter por base nesse dia, nessa mensagem, o texto de Daniel, capítulo 2, no versículo de número 21. Nos diz assim a palavra de Deus: Ele muda os tempos e as estações, Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. O que tinha acontecido aqui no capítulo 2 do livro do profeta Daniel foi que o rei Nabucodonosor, ele tinha tido sonhos e ele não se lembrava dos sonhos e ainda queria interpretação. Então ele manda chamar todos os sábios do seu reino, da Babilônia. E, obviamente ninguém sabia lhe declarar, o que ele tinha sonhado e qual era a interpretação de um sonho que ele nem lembrava. Se não bastasse interpretar um sonho, que é uma coisa difícil, ele nem lembrava de que sonho ele tinha tido. Ele queria lembrar do sonho e saber a interpretação. E aí ele se revolta, ele se enfurece porque ninguém conseguia fazer tal coisa. E aí ele edita uma lei, uma ordem, dá uma ordem que todos os sábios, ele ordenou que todos os sábios da Babilônia fossem mortos. E aí o capitão da guarda, chamado Arioque, ele vai e começa a executar essa ordem de matar os sábios. E dentre os sábios da Babilônia estava Daniel. Quando Arioque chega na casa de Daniel quando chega onde Daniel estava, na verdade, para poder executar a ordem, Daniel ele vira e fala: olha, por que você está com pressa de cumprir essa ordem? Calma, eu vou até o rei e vou passar para ele a interpretação desse sonho. E aí o capitão da guarda, ele deixa ali naquele momento Daniel tentar alcançar a interpretação do sonho. Daniel volta para sua casa, reúne ali com seus companheiros e eles oram ao Senhor, e quando busca do Senhor a interpretação, o Senhor revela. A palavra fala que o Senhor, ele pediu Daniel pediu tempo para poder alcançar a interpretação. Ele ora com seus companheiros, ele pede ao Senhor misericórdia. E então foi revelado o mistério de Daniel numa visão de noite. É o que diz a palavra lá no versículo 19, no capítulo 2 de Daniel. E Daniel louvou ao Deus do céu. E aí quando ele começa a exaltar o Senhor, a bendizer, é o texto que nós lemos. E ele fala, o versículo 21, o versículo 22 em diante, ali ele vai e faz um cântico ao Senhor. Mas, meus irmãos, o fato é que havia um mistério que deveria ser revelado, que se não fosse revelado haveria um juízo. O juízo já estava determinado. O juízo já estava sendo até mesmo executado. Foi paralisado ali porque Daniel, junto com seus companheiros, foram buscar do Senhor uma resposta. E quando eles alcançam essa resposta, eles louvam ao Senhor. Agora, ele muda os tempos e as estações. Foi o que Daniel disse. E é interessante porque na nossa vida existem estações, existem tempos, momentos do qual nós não podemos fazer nada. Essa é a verdade. Por mais que queiramos não viver aquele momento ou prolongar o momento bom que estamos vivendo, não viver um momento ruim ou prolongar um bom, é o Senhor quem muda os tempos e as estações. É Ele quem muda todos os cenários. É Ele quem nos faz sair dos invernos e entrar nos verões. Mas também é Ele que nos faz sair dos verões e entrar nos invernos. É claro que entre isso tem a primavera e o outono, na nossa vida também. O tempo em que florescemos e o tempo em que as flores caem. E a palavra vem dizendo, Daniel ele fala, Ele remove reis e estabelece reis. Ontem eu comentei sobre isso no vídeo da noite, falando sobre o governo que o Senhor tem e o domínio dele. É Ele quem estabelece reis, é Ele quem remove. Ele dá sabedoria aos sábios, conhecimento aos entendidos. Daniel ele reconhece ali, e isso é importante, pode parecer algo simples, algo óbvio, mas ele reconhece que a sabedoria que ele tinha vinha do Senhor, que o entendimento que ele tinha vinha de Deus. E aí ele fala no versículo 22, ele revela o profundo e o escondido.
Deus é quem revela aquilo que o homem não vê. Deus é quem traz à luz aquilo que o homem não sabe. Ele revela o profundo, ou seja, coisas que são além da compreensão humana, coisas que estão no outro nível, no nível espiritual muito fundo, de entendermos humanamente, de analisarmos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, aquilo que não foi revelado, aquilo que não foi manifesto, aquilo que talvez você não saiba nessa manhã. Deus conhece. Seja um coração, seja um caminho que você pode escolher, o Senhor sabe, por isso Ele nos direciona dentro daquilo que é o conhecimento dEle. Com Ele mora a luz, ou seja, com Ele mora a luz, o próprio Senhor é a luz dos homens. Então, o Senhor Jesus, Ele é a luz que ilumina todas as trevas, com Ele mora a luz. Com o Senhor Deus mora a luz. Uma clara menção à figura do Filho que está ao lado do Pai, à destra do Pai. Não adianta você querer fazer ou resolver coisas na sua vida que você não tenha o entendimento correto. Daniel, quando ele ficou sabendo daquele sonho, sobretudo do juízo, ele correu para o seu quarto com seus companheiros. Ele foi para o lugar que ele deveria ir, ele foi para a sua casa com Ananias, Misael e Azarias. E ali eles oraram ao Senhor, pediram ao Senhor misericórdia. Tem coisas que você não vai resolver, tem coisas que não vão ser manifestas, não vão ser mudadas com a razão, é só com a oração. O grande segredo é entrar no seu quarto, é fechar a porta do seu quarto, dobrar os seus joelhos e orar. Foi isso que Daniel fez. A oração que Daniel fez possibilitou que ele alcançasse a revelação do segredo e anulou o juízo. Então, o que vai anular um processo de destruição que já está em curso, que o juízo já estava em curso, é a sua oração, é o teu joelho dobrado, são as tuas súplicas, é o seu clamor. Quando Daniel ele ora ao Senhor, o Senhor ele revela o mistério a Daniel. Deus escuta a oração de Daniel. E Deus ele sabia da urgência, por isso que o Senhor entrou num sonho naquele mesmo dia e revelou a Daniel todas as coisas. Deus sabe da urgência, Deus sabe da tua necessidade, Ele sabe daquilo que você passa, daquilo que você precisa, e Ele sabe o quanto você precisa e quão rápido você precisa. Então Daniel ele vai para o seu quarto, ele sabia qual era o grande segredo, o que mudaria aquele cenário de juízo, o que vai mudar o cenário de destruição, de ameaça, de ruína, aquilo que talvez tenha sido determinado, aquilo que talvez tenha sido decretado. E essa fúria, essa ira de juízo e destruição, ela só vai parar quando você dobrar os teus joelhos, quando você entrar no teu quarto e orar, quando você suplicar ao Senhor que Ele revele, que Ele mude os tempos e as estações, que Ele revele o profundo e o escondido. E Deus vai fazer. Deus vai mudar aquilo que precisa ser mudado na sua vida. Vai mudar situações. Vai mudar vidas através da sua oração. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nesse dia, nessa manhã de terça-feira. A paz do Senhor Jesus.